Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje vamos apresentar o documentário Paraná, Além das Quatro Linhas, feito pelos ex-alunos do curso de jornalismo da Uniso. Acompanhe. Tenho nome de rua na minha terra. Sou cidadão itaporanguense. Sou cidadão sorocabano. Fui campeão paulista. Disputei uma Copa do Mundo. Fui na condução da tocha. Eu acho que não precisa mais nada na vida, né? No esporte, isso que já tem tudo. Eu sou Ademir de Barros, 74 anos, fui jogador profissional de futebol. O futebol, para mim, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E acho que ganhei de todos eles, meu pai, meus tios, todos que jogaram. Apesar do pessoal falar que meu pai era o melhor de todos, mas que eu ganhei dele, né? O Paraná, dentro do campo, é uma coisa completamente diferente. Ainda um dia aí eu estava conversando com o rapaz lá, daí o rapaz falou assim para mim, pô, como você é calmo, mas você entrava no campo, mudava tudo. Eu falei, lá no campo eu não queria perder, nem treino não gostava de perder. Ele era o homem dos 7 instrumentos. Ele era o homem quem decidia, é o homem quem tinha visão de jogo, porque ele não tinha medo da cara do adversário, nem do campo que ele fosse. Ele era um jogador raçudo, que não gostava de perder mesmo, nem perder o jogo e nem perder a disputa de bola. E ele era valente, porque ele não tirava a perna. Se tivesse que ir na dividida, o Paraná ia para a dividida. Se tivesse que colocar a cabeça na bola, o cara erguendo o pé a 1,5 metro de altura, ele colocava a cabeça na bola. O adversário respeitava. Ele jogava o jogo dele. Mas se o cara viesse com uma malandragem lá, aí ele ia levar o troco. Então eu vinha, brigava, eu lutava aqui, eu não queria nem saber. Era guerra, era comigo. Mas agora fora do campo não é outra coisa. E ele era um jogador astuto e decidia. O que ele pensava, ele fazia. Ele era um jogador técnico, ele não gostava de perder. Tinha a oportunidade de fazer o cruzamento, ele fazia o cruzamento, quando ele fazia o cruzamento era meio gol. O cara que tinha um cruzamento perfeito, né? Que o forte do Paraná era o cruzamento, né? Naquele tempo que os jogadores não pensavam muito na parte coletiva, ele já pensava. Então imagina agora ele já. Então ele seria bem melhor jogando nessa fase agora do futebol do que antes. Os jogadores de agora, eles não pensam. Porque antigamente não. Antigamente, por exemplo, eu jogava aqui. O Mickey pegava uma bola ali e eu já saía correndo aqui. E eu sabia que a bola ia chegar aqui. Agora não acontece isso. Agora, por exemplo, se o Mickey fosse jogar hoje, o Mickey pegava a bola ali e ia encostar uns 3 ou 4 ali para ele dar um toquinho curto. A gente olhava também, via onde o cara tinha deficiência. Sabe aquelas coisas assim, eu vou correr na frente desse cara, porque esse cara vai me derrubar na área e vai ser pênalti. Então, é um jogador que tinha esse tipo de jogo, ele tinha um desenho do jogo, né? Era um jogador que tinha facilidade de driblar com a perna esquerda e com a direita. Tem os caras que são os que jogam, dá o espetáculo, e tem outros que se sacrificam pelo clube, né? Pelo time, né? E ele era um desses caras que sacrificava bastante pelo time. Foi um jogador que honrou mesmo. Honrou a camisa por onde ele passou, com dignidade. E foi sempre um atleta de ponta, um atleta que inclusive foi da seleção brasileira. Antes de ser jogador profissional, eu trabalhei, entregava marmita, eu fui um carregador de marmitas, fazia isso daí. E depois que eu vim para Sorocaba, daí fui trabalhar no Barbera, para jogar no time da fábrica lá, quando eu completei 14 anos. Daí joguei e depois vim para São Bento. Primeira vez que eu vim aqui nesse estádio para treinar, né? Foi no Amador de São Bento. E nós fomos disputar a final do campeonato. Um dos primeiros jogos dele foi contra o Corinthians de Votorantim. O Corinthians de Votorantim
Depois do Savoia, o Corinthians de Votorantim foi o grande clube da cidade de Votorantim. O primeiro jogo aqui empatou 0-0 e daí foi para decidir lá em Votorantim. Nós ganhamos de 6-2, eu fiz 3 gols. No final do jogo aconteceu que os jogadores do Corinthians queriam bater no Paraná. Daí deu aquela confusão, só que daí tinha um jogador com o nome de Gessé, né, até fácil de recordar porque o meu é Gesse, e esse Gessé veio, o pessoal tinha um certo receio dele, ele entrou e falou, não, ninguém vai colocar a mão no Paraná aqui. Era menino ainda, né, era um garoto, e não deixou ninguém fazer nada com ele. E depois do jogo, o Dr. Miranda Filho, que era o presidente do São Bento, o Dr. Miranda falou assim, não vai nem tomar banho, que vai com essa roupa mesmo lá, só pega a sua roupa lá, não vou pegar a sua roupa no Humberto Reale, eu vou falar com seu pai e com sua mãe lá para você assinar o contrato. Ganhei uma televisão de luvas naquela época. E daí o Paraná começou a jogar. Passou do segundo quadro, jogou no primeiro quadro ainda na reserva e depois começou a jogar futebol mesmo no time principal. Ele praticamente fez o artilheiro principal do São Bento nessa ascensão de 62 para 63, que era o Picolé. Toda a jogada do São Bento surgiu dos lançamentos do Paraná. Quer dizer, o Bazaninho soltava para o Paraná e o Paraná fazia a vez dele. Quem levava as pancadas e ele não caía. E eu transmiti vários jogos do Paraná, inclusive contra o Santos, contra o Palmeiras e tal. O Paraná continua sendo essa figura extraordinária, inesquecível do São Bento. Sempre é uma lenda do Paraná. Então o São Bento se transformou para mim, acho que uma casa da gente, porque fiz muitas amizades aqui no São Bento. E com a torcida também. Então até hoje eu saio na rua e todo mundo me conhece. Fiquei aqui no São Bento até 64, que daí 65 fui para São Paulo. E depois voltei. Voltei aqui para São Bento também em 78. Daí fiquei mais 78 e 79 aqui, antes de encerrar a carreira. Eu estava aqui no São Bento ainda. O Santos queria me levar e o Santos ofereceu o Rossi, que também era meio amador, e o São Bento queria o Bazzani, emprestado pelo São Paulo. Então daí eles falaram comigo, falaram assim, não, você vai lá para o São Paulo porque nós vamos trazer o Bazzani para cá. E daí eu fui para o São Paulo e o Bazzani para cá. Mas eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, acho que melhor do que ir lá para o Santos, eu fui para o São Paulo. Porque lá no São Paulo a gente aprende muita coisa. Em 64 eu comecei a jogar no Juvenil de São Paulo. Fui promovido em 65, início de 65, foi quando o Paraná chegou no São Paulo. Aí tive oportunidade de atuar algumas partidas no time profissional de São Paulo com ele. Eu era ponta direita e o Paraná era ponta esquerda, né? Então, um de cada lado. E aí nos tornamos grandes amigos, começou ali a nossa amizade que dura até hoje. Foi uma pessoa muito aberta e amiga. Principalmente amigo. Eu estava saindo das categorias de base do São Paulo e ele chegando como profissional. E a gente teve uma amizade muito forte. E a gente treinou junto muitas vezes. Conheci o Paraná quando ele ainda jogava, né, no São Paulo, claro que eu vi um pouco depois, mas eu muito jovem já comecei a treinar com o pessoal dele, na turma dele, né, que era Gerson, essas pessoas, Pedro Rocha e Terto. Então eu comecei a treinar tipo com 15 anos, 16 anos com os profissionais. Eu não jogava, mas treinava com eles e aí comecei a conhecer todo esse pessoal. Era um exemplo, né, que eu como era menor, uma idade menor que a dele, a gente procurava se espelhar, né? Aqui no Brasil a gente não conta que quando é vice-campeão, né? Mas eu fui vice-campeão com o São Paulo em 1967, 70 e 71 nós fomos bicampeão paulista e em 72 nós ficamos vice-campeão paulista, invicto, sem perder nenhum jogo. E o Palmeiras que foi campeão. Fiquei lá no São Paulo até 1974. Atenção, vai Paraná para a cobrança.
certo. Em 1965, eu tinha conta, acho que 2, 3 meses em São Paulo, eu fui convocado uma seleção brasileira que foi excursionar para a Europa. No segundo jogo, nós fomos jogar em Estocolmo, lá na Suécia. Daí entrei, daí não saí mais da seleção. Daí fui até a outra convocação para a Copa do Mundo que eu fui disputar a Copa. Foi convocado uns 40 jogadores, e entre eles Paraná estava lá. E desses 40 foram selecionados aqueles que iriam para a Copa do Mundo. Inclusive eu viajei tudo machucado, então eu pensei que eu ia sair no primeiro corte que teve, não saí. Nem lá no corte na Europa também não saí. Daí fiquei. Todo mundo já estava esperando que fosse o tri, né? Mas então já teve umas coisas lá antes da convocação mesmo. Porque o primeiro convocado de todos que tinha sido era o Paulo Machado de Carvalho, que ele foi nas outras 2 Copas, né? E ele era um daqueles dirigentes bacana, tratava todo mundo bem. Daí não pegaram o Paulo Machado e daí praticamente a seleção ficou sem comando. Chegou uma equipe unida, uma equipe titular que era considerada titular, sabe? Então foi muito confuso mesmo tudo isso. Eu não vou citar nome, mas teve diversos jogadores que foram mais a passeio. Inclusive teve um jogador que foi lá para comprar a peça do Mercedes que ele tinha. Então é tudo diferente, né? E o Brasil realmente não foi bem, essa geração não foi bem, né? Depois do jogo nosso contra Portugal, nós perdemos a Portugal. Tinha um jornalista do Rio lá que não me queria na seleção. Nós chegamos no hotel lá e eu desci do ônibus. Quando eu desci, ele veio bater nas minhas costas. Falou assim, parabéns, você foi o melhor nosso. Aí eu dei-lhe um soco na cara. Quando você tem uma derrota como o Brasil teve em 66, e o cara deve ter querido tirar o proveito no momento dele, e aí o cara perde a cabeça, né? Porque o Paraná se frustrasse de vias de fato, ele falava vias de fato quando ia briga, aquela coisa toda, depois se brigar, ele brigava mesmo. E ele brigava mais com o jornalista, se fosse o caso, né? E não só por ele, se alguém criticasse algum jogador que ele gostava, aquela coisa, se fosse brigar, ele ia e brigava. Então o Paraná é um cara que é decisivo, ele é decisivo. Daí o chefe da delegação veio também, já deu um safanão nele. Daí ele falou assim, não precisa mais esperar a convocação para a seleção. Aí eu falei assim, não, para jogar na bagunça dessa daí, eu preciso ficar jogando lá no meu Santos de Sorocaba. O Paraná foi injustiçado. Ele tinha condição atlética, física, para ir para a Copa do Mundo de 1970, que seria o fecho, né? E ele conseguiria ser campeão do mundo também, né? Eu acho que a família é a coisa mais importante que tem na vida. E nós, entre os irmãos, uma coisa boa, porque nunca teve desavença entre nós. Como irmão, ele foi um pai para nós. Porque nós perdemos o meu pai novo. Eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 60. Então, ele praticamente se tornou um pai para a gente, né? Meu pai jogava, então desde Jacarezinho, que o Michael, que eu já era maiorzinho um pouco, né? E eu cuidava dos irmãos, e minha mãe lecionava também, né? Então eu que cuidava em casa, fazia almoço, tudo, lavava roupa. Só não lavava a calça do meu pai porque eu não podia com a calça, que era pesada. Então, eu acho que eu fiquei mais querido por causa disso daí, que sempre cuidei deles, né? E ele ajudou muito a gente, ajudou todos. Ele e minha mãe sempre lutaram
Minha mãe sempre correu para ele seguir na profissão. É um grande amigo. Ele está sempre disponível para tudo, o que ele pode fazer para a gente, ele faz, o que nós podemos fazer para ele, a gente faz também. Quando tem que dar dura, ele dá dura, então acho que isso aí é bom para a gente. E nós dá tudo diferente, nós nunca brigamos um com o outro. Inclusive agora que perdemos minha mãe também, já pensei que ia mudar as coisas, não mudou, está todo mundo junto, todo mundo unido. Então, é a união que faz a força da família. Eu acho que a melhor parte é tudo isso, é poder ouvir coisas boas, histórias boas das pessoas que conviveram, que jogaram contra, junto, na época que ele jogou. A gente sempre ia para campo acompanhar meu pai, que a gente morava perto do Morumbi. Depois que ele se aposentou, quando ele trabalhava com as crianças lá no centro esportivo, a gente sempre estava acompanhando. Para mim, é um ídolo, né? Porque tudo que ele fez, o que ele representa no futebol, né? O que ele representou, tudo o que ele fez, jogos pela seleção, jogou com o Pelé. Então, assim, é um orgulho muito grande. Não é qualquer pessoa que tem isso, né? No meio familiar, então é uma coisa muito, muito bonita, muito interessante. Fora do campo, totalmente diferente, né? Assim, nada a ver. Super calmo, tranquilo. Quem conhece ele mesmo, conversa com ele, vê a tranquilidade que ele é. É só dentro do campo mesmo que a hora que a bola estava rolando se transformava assim, aí era aguerrido, briguento, tudo isso. Eu jogo no SESI e lá na quadra que eu jogo, o nome da quadra é o nome do meu avô, que é Ademir de Barros e tem entre parênteses Paraná. Futebol é isso, a coisa mais difícil que tem é porque você fica longe da família. Então, igual eu falo, tem muitos garotos aí que estão começando, daí o garoto não quer ir jogar por causa da namorada. Aí eu falo para ele assim, vai jogar, vai lá, joga por lá, depois você volta aí. Se a namorada quiser, ela vai esperar você. Então, é uma coisa que aconteceu com a Dona Dulce, né? Eu saí jogar, fui para São Paulo, a Dona Dulce ficou aí e ficou me esperando. Então, a coisa boa é isso daí. O meu filho falou no velório da minha esposa, o que meu filho falou. Ele falou assim, praticamente minha mãe era uma mãe e pai. Porque meu pai jogava, quase não parava em casa. Que era a coisa mais difícil, que eu fui parar mesmo em casa depois que eu parei com o profissional, né? A gente corria lá atrás de pipa, papagaio, lá ia caçar içá, tudo no cemitério lá. Então a gente viu os ossos lá. Aí um dia eu até não estava conversando com o Chico Leitão, eu conversando com ele, daí eu falei, pô, Chico, que coisa, não? Aí a pessoa morre, vai enterrado, os bichos vêm aí, come tudo a carne, só deixa os ossos. Daí eu falei para ele, daí passa o cachorro aí, ele pega o osso e leva embora. Daí, então fiquei aquele negócio na cabeça. Daí um dia eu conversando com o Dado, eu falei pro Dado, o Dado trabalhava lá na faculdade de medicina lá. Aí eu falei com ele, Dado, não consegue arrumar lá pra gente ir lá para doar o corpo para medicina? Ele falou assim, eu vou ver para você. Daí ele conseguiu. Aí eu fui lá, fiz a doação, só doei as córneas só para o banco de olhos e o restante tudo vai ficar para medicina. O Paraná fez uma doação em cartório do seu corpo em 18 de janeiro de 2005. Isso chegou para a faculdade, houve um trâmite interno da faculdade, onde a gente acionou o jurídico da PUC para receber essa doação e tem uns trâmites assim, quando ele vier a falecer, o que ele precisa ser feito, a família precisa fazer para que realmente o corpo chegue a gente. Uma coisa que eu falei para o Zé Desidéria, numa entrevista que eu fiz lá, eu falei, Zé, pô, quer uma coisa boa do que isso daí? Daí eu falei, já pensou você? Daí você morre lá, você doa o corpo, daí eles pegam uma peça sua, põe implanta numa pessoa lá, daí vai falar assim,
"Pô, vamos pôr o nome nessa peça de Zé Desidério." Ele pegou e falou, não, isso eu não quero. Então ele falou, Zé, uma coisa que eu não vou fazer, quando eu parar de jogar futebol, e se um dia eu morrer, eu não quero velório. Eu nunca gostei de velório. Eu vou tudo, mas não gosto de velório. Quer dizer, ele tem esses lances assim, né? O Paraná é um cara de uma simplicidade, uma humildade impressionante. Estudar em um corpo é uma coisa muito importante na medicina. Você aprende, muitas vezes, a dissecar alguma coisa num cadáver. Eu acho que acaba sendo um exemplo a ser seguido por algumas pessoas. Provavelmente, quando ele vier a falecer, quem estiver na faculdade não vai conhecer o histórico do Paraná. Eu não sou sorocabano, mas gosto de futebol. Então, assim, eu tenho esse carinho pelo Paraná, por como ele foi um atleta do São Bento. Mas, mais do que a pessoa em si, é um gesto a ser valorizado. É a vontade dele, entendeu? Eu não vou contestar a vontade dele. Eu me sinto orgulhosa dele ter feito isso. Que é uma coisa que ele sempre quis. Então, eu acho que se é um desejo dele e é para ajudar na experiência da medicina, eu acho que é super válido. Outro dia encontrei um senhor lá, ali no centro de Sorocaba, lá, o senhor veio falar comigo. Até ele falou o nome, eu não lembro o nome dele. Aí ele pegou e falou para mim, ele falou assim, eu quero agradecer você. Eu falei, por que me agradecer? Ele falou assim, não, porque minha esposa viu no jornal que você tinha doado o corpo e ela doou o corpo também. Eu falei, bom, então eu deixei alguma coisa fazendo isso daí, né? Até eu brinquei com ele. Essa da tocha foi a Copa do Mundo de 66 que deram para você. Eu acho que só de ir para a condução da tocha, eu acho que foi a mesma coisa que tivesse disputado uma partida da Olimpíada. Então, posso falar que eu fiz parte da Olimpíada também. É um título, né, pra gente, porque daí fica, marca tudo. Agora você sai na rua aí, pô, eu vi você na televisão conduzindo a tocha. Então, é uma coisa bem diferente mesmo. E emociona mesmo. Ver o povo, todo mundo aplaudir. Na hora que ele desceu no ônibus, a família inteira, todo mundo começou a gritar, aquela euforia de todo mundo. Foi muito emocionante mesmo. Eu nunca vi isso na minha vida, para mim foi emocionante, eu chorei, eu acho que todo mundo chorou de ver o povo todo querendo abraçar ele. Eu acho que é uma coisa sensacional que aconteceu na vida dele, e isso marcou muito, eu sei. Ele até chorou. Eu acho que a Olimpíada é um evento dessa magnitude, né? E assim, eu brinco que eu nunca vi meu pai nervoso por alguma coisa. E por esse evento da tocha ele estava nervoso. Ele estava preocupado, ele não dormiu a noite anterior, entendeu? Foi maravilhoso, foi lindo, emocionante, todo mundo chorou, foi muito lindo. Foi, assim, uma homenagem justa, merecida, que enaltece não só ele, mas todos aqueles que fizeram o esporte no período dele, né? Até apresentador de televisão estava carregando a tocha. Aquilo ali é gente do esporte, é cara que fez alguma coisa pelo esporte. Então o Paraná fizeram o correto, porque o Paraná jogou na seleção brasileira, a Copa do Mundo. Né? Jogou muitos anos num grande clube que é o São Paulo. Né? Então aí sim fizeram uma homenagem, né, muito boa, justa. Foi super emocionante, né? Porque é um momento único, né? Tanto na vida dele como talvez na nossa, né? Não sabe quando que vai ter de novo uma Olimpíada no Brasil. E ele, tipo, meu avô carregou a tocha, muito... Não dá pra definir. Joguei futebol, disputei título, joguei pra seleção. E não ficava nervoso isso daí, ver estádio cheio, nunca senti nada. Mas a emoção do carregamento da tocha, eu não conseguia dormir à noite. Então é uma coisa que tocou. Então,
não tenho que me queixar nada, então eu só tenho que agradecer tudo isso daí, tudo que me aconteceu. Então só tenho que agradecer a todos que eu trabalhei, que me ajudaram, que eu ajudei. E só uma coisa, acho que o mais importante de tudo isso daí foi as amizades que eu fiz. Londrina aconteceu uma coisa bonita, a inauguração, jogo contra o Flamengo do Rio. E eu entrei com a incumbência de marcar o Zico. Aí, lá no meio do campo, disputando a primeira bola, e o Zico lá, e eu ganhei do Zico. Ganhei do Zico, aí tomei conta do jogo ali no meio do campo, né? Aí saiu um pênalti, aí peguei a bola. Aí eu coloquei a bola no chão, ele pegou, o Cantarelli falou assim, vou pegar. Falei, você não sai nem na fotografia. Daí vinha andando, daí rolei no canto direito dele e ele caiu no canto esquerdo. Daí depois foi, aí tá vendo, você falou que eu falei que você não ia sair na fotografia, aí deu risada. Paraná está em posição de cobrança, Cantarelli no centro, correu Paraná, partiu para a bola, gol! Saiu o primeiro gol no Estado do Café! Paraná, com aquela categoria, manda a bola forte, rasteira para o canto direito de Cantarelli. Fazer o primeiro gol no Estádio do Café foi uma grande alegria para mim. É bom, até hoje, né? Porque o pessoal não esquece, então estou sempre falando no meu nome. Paraná fez o primeiro gol. Então, é uma coisa ótima na vida da gente. No próximo bloco, vamos receber os jornalistas Christian Rafael e Bianca Farias, integrantes do grupo que fez o documentário que acabamos de assistir. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Não saia daí. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No bloco anterior, nós acompanhamos o documentário Paraná, além das 4 linhas, feita pelos ex-alunos do curso de jornalismo da Uniso. Nesse bloco, nós estamos recebendo os jornalistas Christian Rafael e Bianca Farias para falar sobre o documentário. Lembrando que ele é um TCC, é um trabalho de conclusão de curso. Deixa eu começar primeiro pela Bia. Tudo bem, Bia? Tudo bem, você? Tudo bem. Bia, conta pra gente, por que você escolheu o jornalismo? Em que momento do ensino médio você entendeu que o jornalismo era a profissão que você queria seguir? Então, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e eu procurei uma atividade onde eu pudesse exercer, né, essa minha qualidade, porque eu sempre fui muito falante. E aí eu descobri o teatro. E eu sempre gostei muito de esporte, porque meu irmão é jogador de futebol. Então, quando eu fui definir o que eu queria para o meu futuro, eu optei pelo jornalismo porque eu queria unir minhas duas paixões. Contar histórias, que era o que eu fazia no teatro, e falar de esporte. Então, foi nesse momento assim, que eu decidi que jornalismo era a profissão da minha vida. E você, Christian Rafael, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Conte pra gente também em que momento você entendeu que o jornalismo era a profissão que você queria seguir. A partir do momento que a gente descobre que não joga bola muito bem. A maioria dos meninos quer ser jogador de futebol. Eu tentei, mas não deu certo. E aí é o tal negócio, quando a gente não vai bem, a gente vai migrando. Vai pro gol, aí não vai bem no gol, aí vai pra gandula, aí nem de gandula, aí vira jornalista esportivo, né? E aí eu gostava muito de escutar jogos no rádio, assistir pela TV. Foi crescendo a vontade de ser narrador esportivo. E a profissão para isso, que se encaixava com isso, era o jornalismo. E aí comecei até a abrir a mente para várias coisas também. Hoje eu posso dizer que eu estou aí multimídia, vamos dizer assim. Você chegou, inclusive, a interromper um momento o curso e fez um curso de narração esportiva pelo Senac, é isso? Em São Paulo? Isso mesmo, na Lapa Cipião.
Era um curso livre, né? Durou cerca de um mês, com o professor Fernando Fontana, que é narrador da Rede TV. E foi muito legal para aprimorar técnicas de locução, a locução esportiva focada, né? Então, como passar aquela mensagem, aquele modo de fazer a transmissão, aquela emoção principalmente para o telespectador ouvinte, né? Então a gente aprendeu narração em TV, narração em rádio, narração de outros esportes também, como automobilismo, basquete, enfim. E também era uma época em que se discutia a Copa no Brasil, né? Copa de 2014 e as Olimpíadas. Então, um mercado que se abriu nas emissoras. O Brasil fez uma tremenda cobertura, né, das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Agora, Bia, conta pra gente, durante todo o curso, você teve as disciplinas de jornal impresso, rádio, TV, revista, web. Em que momento, em qual disciplina você acredita que você se identificou mais? Eu entrei no jornalismo querendo jornal impresso, né? Porque eu gostava muito de escrever e eu me identificava com a escrita que era para o jornal. Mas nas aulas de rádio e de telejornalismo eu percebi que eu gostava mais da fala, né? Do que só escrever. Então, acho que foi nesse momento que eu percebi que eu, apesar de ter algumas dificuldades em alguns momentos, eu gosto muito de televisão, de produção, de buscar pauta. Acho muito interessante quando você vai saber a história por trás das câmeras também. E acho que foi nesse momento que eu me identifiquei com rádio ou telejornalismo. E, Cris, quando é que surge, de repente, num momento crucial da vida do estudante, onde ele tem que fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso? Quando é que surge, de repente, o tema Paraná? Ele veio de uma monografia, que é um trabalho anterior que vocês fizeram, sobre jornalismo esportivo, é isso? Quase isso, né? A nossa monografia foi sobre, na verdade, a linguagem uma linguagem de jornalismo, né? Foi sobre o jornalismo literário, baseado nas reportagens do Regis Rezin, repórter da Rede Globo, né? Do Esporte Espetacular. E a gente queria contar uma história de um modo diferente, né? De uma forma emocionante, com características que traziam para a emoção. E daí, como as coisas também acabam, às vezes, saindo um pouco dos planos, na época que a gente começou mesmo o produto do TCC, né, que é depois da monografia, aí, em conversa com o nosso orientador, a gente resolveu fazer sobre o Paraná, que é uma figura esportiva importante, principalmente no cenário regional, né, de Sorocaba e região, e foi um cara que não só foi importante aqui em Sorocaba, jogando no São Bento, em época de acesso do São Bento para a primeira divisão do Paulista, como também participou de Copa do Mundo, né? Jogou pelo São Paulo e depois chegou a ir à Copa de 1966 pela seleção brasileira. Bia, e aí na hora da produção, falar com o Paraná, e de repente não era mais o Paraná, de repente você tem que falar com outros ex-jogadores, e vocês chegaram até Muricy Ramalho, quer dizer, que é uma figura pública conhecida também no esporte. Como é que foi para você se sentir aí frente a essas personalidades fazendo o seu trabalho de conclusão de curso? E vamos dar o crédito também para as meninas que não vieram aí. Sim, com certeza. Foi um trabalho em grupo, né? Acho que todo mundo fez parte disso. Nós fomos atrás das fontes. Às vezes era muito complicado de chegar até eles. O professor Muricy, que é bem difícil o contato. A gente ficou muito feliz em poder entrevistá-lo. Eu acho que durante o curso a gente vai se preparando para chegar nesses momentos, né, de entrevista. Eu acho que nós somos preparados, assim, pautados. E poder entrevistar ex-jogadores, acho que é muito importante, porque a gente entra dentro da história, né, passa a ter conhecimentos, às vezes, de coisas que a gente nem sabe, e poder dividir isso com eles foi muito legal também. E eu acho que foi um momento onde a gente viu que nós estávamos preparadas para lidar com o mercado, né, fora da faculdade, porque eu acho que a gente vem se preparando desde o início do curso e a gente conseguiu colocar isso em prática. Pessoalmente falando, assim, foi muito gratificante para mim, porque eles passaram por muitos momentos da história e poder documentar isso, né, em um trabalho feito por nós é muito gratificante para mim. Então foi uma experiência muito incrível. Eu acho que levo desse trabalho, né, muito conhecimento também, muito aprendizado. Então vamos dar um crédito para as meninas, a Meriellen, né, a Tati Esposilo e a Carol. E a Júlia Noronha. E a Júlia Noronha. E Fernando, e tem uma coisa curiosa da Bia, que
justamente você citou o professor Muricy Ramalho, a Bia conseguiu o contato dele com outra fonte muito importante, que é o repórter Mauro Naves da Rede Globo. Então, já através de contatos anteriores, né, Bia? Exatamente. E até o Muricy falou para nós, né, que é muito importante a gente manter boas fontes. Que ele cita, né, que o jornalista, quando é íntegro e tem caráter e ética, sempre vai muito longe. Então, manter esses bons contatos para a gente é muito importante também. E aí, Cris, vocês foram para a rua, começaram a produzir as imagens, as entrevistas, e aí tem que amarrar tudo, tem que editar esse material. Quanto tempo demorou aí entre a concepção da ideia até praticamente o produto pronto? Foi em torno de 5 a 6 meses, né? A gente teve várias reuniões antes e aí fizemos uma entrevista que, digamos assim, a principal com o Paraná, né, até para conhecimento da fonte. Ele mesmo nos passou muitas fontes, né, que a gente colocou no documentário. E aí foi em torno desse tempo mesmo, até para ir até esses locais entrevistar. A gente acabou indo para São Paulo uma vez, para Osasco, entrevistamos em Votorantim também, aqui perto, fontes daqui de Sorocaba também, o ex-jogador Mickey, ex-técnico também de São Bento. Então, foi um processo longo, cansativo, mas que parece que o resultado ficou legal. Valeu a pena. Valeu a pena, Bia, em que sentido? Quando você vê o produto final, quando você vê a avaliação que a banca faz, quando você vê a repercussão do público que lotou o auditório para assistir, que momento você falou assim, valeu, entendeu? Eu entendo que esse documentário deu retorno. Eu acho que a reação do público, assim, né, do telespectador, foi bem gratificante para nós, porque a gente montou, né, um roteiro, uma história, pensando no que a pessoa ia receber, no que ela ia levar de conhecimento, e até conversando com o público depois, eles falaram que eles conheceram o Paraná. Então, assim, eu não tinha muito contato com o Paraná, sabia quem era, mas não sabia da história. Então, eu aprendi a conhecer o Paraná e eu vi que outras pessoas também conheceram. Então, assim, a gente levou também conhecimento, né? A gente pôde documentar a história dele e eternizar também. Acho que é bom a gente falar disso, porque ele está vivo, né? Então, fazer essa homenagem para ele em vida, assim, valeu muito a pena ver os filhos dele comentando, todo mundo se sentindo importante, feliz em poder documentar a história, né? De um ex-jogador, de um pai também, porque a gente conta os dois lados, né? O Paraná profissional e o Paraná pessoal, uma pessoa família. Eu acho que é nesse momento, é poder documentar essa história e também levar conhecimento para outras pessoas. Qual ponto da história te impactou mais? Qual o momento que ele fala do São Bento, que ele fala quando começou a carreira, quando ele fala que foi para São Paulo, quando ele fala que foi para a seleção, quando ele fala da doação do corpo? Qual o momento que a Bia sentiu mais, assim, uma emoção na hora da entrevista? São 2 momentos, na verdade. Na verdade, eu me emocionei o documentário inteiro. Durante a edição, me emocionando muito. Mas eu acho que é quando ele conta da seleção brasileira, porque a gente tem essa ideia, né, que a seleção, um time grande, não falando mal, né, mas assim, enaltecendo também os times do interior, para mostrar que aqui ele tinha muita organização, que ele tinha uma casa, uma família, com o time do São Bento. Então, assim, ele fala que lá, né, teve muita bagunça, que os jogadores não davam sangue pelo time. Então, ele mostra que não era pelo glamour que ele foi jogar porque ele tinha garra, vontade, queria ganhar um título. Então, eu acho que é nesse momento aí mostra os valores dele, né, como profissional e como pessoa também. E um outro momento foi a parte da família, né, porque ele é uma pessoa que cuidou de todos os irmãos, e mesmo ele querendo jogar bola, ele também não deixou isso de lado. Então, eu acho que foi muito bonito da parte dele. Cris, e agora? Agora formado, né? Você tem ainda, acho que praticamente formado, né? Você tem algumas disciplinas ainda para terminar nesse próximo semestre, mas já está atuando na área. Você hoje é editor na TV Tem aqui em Sorocaba, trabalha no Núcleo, né? Que é o nome técnico lá, e é responsável por aquele programa Revista de Sábado. Outros sonhos, almeja outra ação, outro curso, continuar? Como é que está a expectativa profissional daqui para frente? Estou muito focado em fazer o mestrado. Eu acho que eu quero migrar para a área acadêmica mesmo, começar, se Deus quiser, logo dar aulas.
mas também penso em, talvez também já fazer essa migração, porque a área de edição, por mais em que você tenha o contato, por mais que você converse com editores, com repórteres, trabalhei muito tempo no jornalismo mesmo, em edição, né? Agora, faz 2 ou 3 anos que eu fui para o núcleo de produção da TV Tem. Mas também não se difere muito do jornalismo, porque você lida com pautas, você lida com reuniões de pauta, você lida com espelho, né, com todos esses termos técnicos de jornalismo, e acaba sendo você ter que passar uma informação para o telespectador. E aí também tentar migrar para a parte de reportagem mesmo, também fazer alguma coisa em redação, produção, ou até reportagem mesmo. Também acho que gosto um pouco de apresentação. E se der tudo certo, um dia eu puder focar nisso mesmo, o jornalismo esportivo, que sempre foi meu sonho. Ou ser um repórter de campo, ou até mesmo um narrador de futebol e de outros esportes. Muito bem. E você, Bia? Hoje você tem também, acredito que um sonho, agora com graduada. Quais são as próximas expectativas? Então, eu mantenho, né, meu foco em jornalismo esportivo. A Uniso abriu pós, né, agora em jornalismo esportivo, então pode ser que eu faça a pós aqui também, que eu quero me especializar nessa área. Não pretendo fazer mestrado igual o Christian, que meu foco não é, né, acadêmico, dar aula. Já entendi que o meu foco é TV, se não for apresentando como repórter, é produção. E eu quero trabalhar em cima disso, estudar para isso. Quem quiser bater um papo com você, Bia, de repente assistiu o documentário, tem interesse em fazer jornalismo, jornalismo esportivo, é menina também, de repente será que é legal, não é legal? Como é que faz? Qual é o caminho mais fácil para bater um papo com você? Bom, se quiser, eu tenho o meu e-mail, né? É bia.farias@gmail.com, ou pode me adicionar no Facebook também, Bianca Farias. Muito bem. Christian, com você também, como é que faz para bater um papo, trocar uma ideia sobre produção, sobre edição, sobre fazer o curso, seguir aí numa carreira acadêmica? Então, eu tenho o e-mail christianfael@gmail.com, que é meu e-mail pessoal, Christian com CH. E eu estou no Facebook também, Christian Rafael. É só me adicionar lá, a gente conversa, troca ideia, estimulo para fazer, porque é legal, vale a pena. Tá bom. Sucesso para vocês. Tá, daqui para frente a gente quer trazê-los outras vezes em outros momentos importantes da vida profissional de vocês. Muito obrigado. A gente gostaria de agradecer também, citando que o professor Fernando foi o nosso orientador desse trabalho, nos orientou tão bem, e o produto final também é muito por causa de você, professor. Vocês são 10. Tá? O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão ou quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o nosso Facebook, é o Uniso Comunidade. Curta lá. E se você quiser rever este e outros programas, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Uniso Comunidade. Até o próximo programa. Até lá!